Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Aprender Inglês Podcast. Melhor podcast para você desenvolver vocabulário e conhecimento em inglês em utilidade no dia a dia. Meu nome é André e será um prazer estar com você em mais um episódio. Nesse episódio, nós exploraremos juntos a história de uma das maiores pessoas no meio de business do moderno, Steve Jobs. Nós iremos escutar a biografia dele e, na sequência, nós iremos escutar novamente, fazendo uma análise juntos do que a história está falando. Nessa segunda escuta, nós teremos mais conteúdo, mais informação, e no final nós fecharemos com uma escuta avaliativa. Se você tiver alguma dúvida ao longo do episódio, anota, deixe nos comentários, entre em contato para sanar suas dúvidas também, caso ela não seja solucionada ao longo do episódio. So, let's go! A nossa primeira escuta. Steve Jobs was born in 1955 in San Francisco, California. He was adopted by a kind couple and grew up in Silicon Valley. From a young age, Steve was curious about electronics and loved to build things. After high school, he went to college but dropped out after just one semester. In 1976, he started Apple with his friend Steve Wozniak in his parents' garage. They built one of the first personal computers. Apple grew quickly, but in 1985, Steve was forced to leave the company he helped create. He didn't give up. He started two new companies, Next and Pixar. Pixar made famous movies like Toy Story, and Next created technology that Apple later used. In 1997, Steve returned to Apple and helped create the iPhone, iPod, and MacBook. Steve Jobs changed the world with his ideas and design. He passed away in 2011, but his legacy still inspires people everywhere. My daily routine. Very good. Agora que nós escutamos a história do Steve Jobs, nós chegamos ao final da história, onde apresenta elementos e partes da vida do Steve Jobs. Ele nasceu até o final da trajetória dele. Quanto você acredita que você tenha entendido em uma escala de 0 a 10? Sendo 0 nada, sendo 10 completamente tudo, 3 talvez conseguir pegar um pouco do contexto, 5 conseguir entender o sentido da história, mas muitas palavras ficaram pelo caminho, 7 eu consegui entender a maioria das palavras, uma ou outra foi faltando. Como você avaliaria isso? Tendo isso em mente, vamos agora para a nossa análise da história, onde nós iremos escutar pausadamente, conversar sobre os elementos da história. Tem muita coisa legal nesse episódio, então fica bem atento. Se você não está de fone de ouvido, coloca que melhora a sua escuta. Dá um papel aí para você anotar também, é uma boa prática para ajudar na retenção. So, let's go. Começa bem assim, olha. Steve Jobs was born in 1955 in San Francisco, California. Steve Jobs was born. Em inglês a gente não fala nasceu, seria foi nascido. É bem diferente, né? Em português, nasceu. Esse was born seria nasceu. Nós usamos mas ao pé da letra seria tipo, foi nascer. 1905. Foi nascido. But born is like, a gente não fala nasceu. Was born. Em 1955. As datas em inglês, números de ano, normalmente eles são divididos em dois. Por exemplo, 19, 19, 55. Então, ao invés de falar 1955, é mais comum usar 1955 ou 1955, 1955, in San Francisco, California. So Steve Jobs was born in 1955 in San Francisco, California. He was adopted by a kind couple and grew up in Silicon Valley. Isso aqui foi uma informação nova, eu não sabia sobre a história do Steve Jobs. Well, he was adopted by a kind couple and grew up in Silicon Valley. A palavra adopted é de adotado. So he was adopted, ele foi adotado by a kind couple. A palavra kind tem dois sentidos. No caso do texto, falando sobre ser gentil. Então, um casal gentil. Kind couple. E também pode significar tipo. Por exemplo, qual tipo de alguma coisa? What kind of
thing you like. Kind couple and grew up in Silicon Valley. A palavra grew up é o passado de grow up. Grow up, crescer. Grew up, cresceu. Silicon Valley. Então ele foi adotado e cresceu no Silicon Valley, Vale do Silício, onde as maiores empresas do mundo estão. From a young age, Steve was curious about electronics and loved to build things. From a young age, a palavra young seria de novo, de jovem. From a young age seria assim, desde novo. Steve was curious about electronics and loved to build things. So, electronics, de eletrônicos, and loved to build things. E amava construir ou fazer coisas. Então ele gostava de ficar montando as coisas. He loved to build things. Ele era curioso sobre coisas eletrônicas. He was curious about electronics and loved to build things. A palavra build é de onde vem a palavra building, prédio. Build, construir. Building é um prédio, uma construção. Build things. After high school, he went to college but dropped out after just one semester. And after high school é o ensino médio. A palavra after seria um depois. So, after high school. Finalizou high school. And after high school, he went to college, but dropped out after just one. Chegou aí para a faculdade, mas depois de um semestre, ele dropped out. Dropped out é que saiu. But dropped out seria mais ele saiu. Desistiu. After just one. É só um semestre de faculdade e parou. In 1976, he started Apple with his friend Steve Wozniak in his parents' garage. Em 1976. De novo, 1976. O ano 1976. He started Apple. Ele iniciou Apple. With his friend Steve Wozniak. O nome do amigo dele. So he started Apple with his friend Steve Wozniak in his parents' garage. A palavra garage seria na garagem mesmo ali, e a palavra parents, apesar de parecer muito com a palavra parentes, ela não significa parentes, significa pais. Na garagem dos pais dele. In his parents' garage. He started Apple with his friend, com um amigo. Steve também, então eram dois Steve. Na garagem dos pais. They built one of the first personal computers. They built one of the first personal computers. A palavra built, que fala they built, seria eles construíram, eles fizeram. No parágrafo anterior nós vimos a palavra Steve loved build things. Ele amava construir ou fazer coisas ali, juntas. The word built, com T, é o passado da palavra build, com D. Build, construir. Built, construiu. So they built one of the first personal computers. Eles construíram ou fizeram um dos primeiros computadores pessoais. Computadores pessoal. Apple grew quickly, but in 1985, Steve was forced to leave the company he helped create. Apple grew quickly. A Apple cresceu rapidamente. Apple grew quickly. But in 1985, 1985, Steve was forced to leave the company he helped create. Na verdade que ele criou, né? Fala que a Apple cresceu rapidamente. Apple grew quickly. But in 1985,
1985, Steve was forced to leave. Ele foi forçado a deixar, sair. A palavra leave é sair, deixar. Ele foi forçado a deixar. The company he helped create. A empresa que ele ajudou a fundar, criar. So, Steve Jobs left Apple. Em 1985, ele é forçado a sair da empresa. Não tem muitos detalhes sobre como foi esse processo. Eu acho que ela se tornou uma empresa pública e tinha um board, um director board. Eles tinham ali as tomadas de decisão, eram em grupo, ele não era mais o dono da empresa inteira. E ele não era o dono nem de 50%, né, nesse caso. Então ele provavelmente tinha vendido mais do que 50%. E numa decisão coletiva, eles optam por tirar o Steve Jobs da empresa. Ele é meio que mandado embora da empresa. And let's continue. He didn't give up. He started two new companies, Next and Pixar. He didn't give up. A palavra give up é desistir. Sempre que tem esse didn't, did not, é um sentido de não no passado. Por exemplo, he didn't give up. Ele não desistiu. He didn't give up. He started two new companies, Next and Pixar. Ele começou, he started two new companies. Começou duas empresas novas. Next, Pixar. Next, Pixar. Pixar made famous movies like Toy Story, and Next created technology that Apple later used. Pixar made famous movies like Toy Story. Made is the past of make. Made in China. Feito na China. Make is the present. Fazer, fez. Pixar made famous movies. Pixar fez filmes famosos, like Toy Story. Quando nós vemos a palavra like, é muito comum a gente associar diretamente com like, dislike, gostar ou não. Mas nesse caso, like Toy Story, seria como Toy Story. Então, a Pixar fez filmes famosos tipo Toy Story, por exemplo, como Toy Story. And Next created technology that Apple later used. Next created technology that Apple later used. E a Next, que era uma outra empresa, created technology. Eles criaram, era uma empresa de tecnologia, de sistemas, se eu não me engano. They created technology that Apple later used. Ele criou um sistema, uma tecnologia específica com a Next, depois a Apple veio a usar também. In 1997, Steve returned to Apple and helped create the iPhone, iPod, and MacBook. Em 1997, Steve returned, e retornou, voltou, returned to Apple. Returned to Apple and helped create iPhone, iPod, and Mac. He returned to Apple after 12 years. De 12 anos de volta para Apple. And helped them to create iPhone, iPod, MacBook. Eles criam 3 produtos revolucionários no mercado. Steve Jobs changed the world with his ideas and design. Steve Jobs changed the world with his ideas and design. Change the world, de mudar o mundo. Ele mudou o mundo with his ideas and design. As ideias e design. He passed away in 2011, but his legacy still inspires people everywhere. He passed away in 2011. Do jeito que é dito aqui na história. But his legacy
He passed away in 2011. 2011. E aí disse 2011. Se falasse 2011, também não estaria errado. Entre 2000 e 2009, 2010, é mais comum falar esse 2000, por exemplo, 2001, 2002, 2005, do que tipo 2005, tipo 20. Mas em 2012, 2013, 2025, aí já usa mais comum também, tipo 1990. So he passed away. A palavra passed away é de faleceu. Tem a palavra died, de morreu. Passed away nesse sentido de faleceu. Mesmo significado, mas soam de formas diferentes. Único, formas diferentes. He passed away in 2011, but his legacy still inspires people everywhere. Seria mais o legado dele, o legado dos Jobs. Still inspires, de ainda inspira, ou de continua inspirando. People everywhere. Pessoas em todos os lugares. Very. Agora nós vamos fazer uma segunda e última escuta direta. A gente vê a melhora na compreensão da história como um todo. Se você tiver alguma dúvida de algo que não foi abordado ou de algo que foi explicado e não ficou muito claro, deixe nos comentários. Se você está gostando desse episódio também, compartilhe com alguém que está aprendendo inglês e se inscreve no canal também para receber mais episódios desse tipo. So let's see the next one. Agora vamos ouvir mais. Steve Jobs was born in 1955 in San Francisco, California. He was adopted by a kind couple and grew up in Silicon Valley. From a young age, Steve was curious about electronics and loved to build things. After high school, he went to college but dropped out after just one semester. In 1976, he started Apple with his friend Steve Wozniak in his parents' garage. They built one of the first personal computers. Apple grew quickly, but in 1985, Steve was forced to leave the company he helped create. He didn't give up. He started two new companies, Next and Pixar. Pixar made famous movies like Toy Story, and Next created technology that Apple later used. In 1997, Steve returned to Apple and helped create the iPhone, iPod, and MacBook. Steve Jobs changed the world with his ideas and design. He passed away in 2011, but his legacy still inspires people everywhere. Very good. Excellent. Após essa segunda escuta, quanto você conseguiu entender da história? Espero que esse episódio tenha te ajudado. Se você gostou, compartilhe com alguém. Nós nos vemos no próximo episódio por aqui, no mesmo canal do YouTube ou do Spotify. Thank you. Bye bye.